Arca de Noé. O que você gosta de fazer em um dia chuvoso? Essa é a história de uma grande chuva que caiu durante dias e dias, inundando a terra toda. Imaginem só! Mas Deus é muito amoroso e salvou uma família que confiava nele. E também muitos animais. Essa história aconteceu há milhares de anos, mais ou menos 5.000 anos ou mais. Sabe como foi? Bem, existiu uma época em que as pessoas eram muito, mas muito más. As pessoas faziam muitas coisas erradas, brigavam, mentiam, cometiam crimes e toda hora faziam algum tipo de maldade. Mas Deus estava vendo tudo isso. Ele viu que lugar terrível o mundo havia se tornado. E seu coração estava muito triste. Então, sabe o que ele fez? Ele decidiu destruir o mundo que tinha sido criado por ele. E agora? Mas será que no meio de tantas pessoas não existia ninguém bom? Dentre todas aquelas pessoas, a única pessoa que ainda gostava de fazer o que era certo se chamava Noé. Sim. Ele tinha 3 filhos. Um se chamava Sem, o outro se chamava Cã e o outro Jafé. Então, Deus resolveu conversar com Noé e contar para ele o seu plano. Certo dia, em uma das suas orações, Deus falou assim para Noé: Noé, o mundo irá sofrer um grande dilúvio que irá cobrir a terra toda com água. Por isso você, Noé, precisa construir uma grande arca. Pois vai chover tanto, mas tanto, que toda criatura dessa terra morrerá. Mas com você vai ser diferente. Eu prometo fazer uma aliança contigo. Você vai entrar em uma embarcação com a sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres deles. Você também vai colocar dentro dessa arca um casal de cada espécie de animal para que sobrevivam com vocês. Uau, que máximo! Uma grande arca! Pois é, parecia o máximo mesmo, mas não foi fácil para Noé. Deus havia dado todas as medidas para Noé e os planos de como construir a arca, tintim por tintim. Noé sabia cada detalhe e obedeceu tudo que Deus ordenou. Porém, a arca levou muitos e muitos anos para ser construída e deu um trabalhão. Imaginem só, ela tinha que ser gigante, enorme, para caber tantos bichos. Macacos, girafas, leões, elefantes, ursos, pássaros, coelhos, ufa e muito mais. Eles provavelmente tiveram que construir muitos recintos separados para os animais. E também um grande espaço para caber toda a comida que iam precisar. Enquanto a família construía a arca, eles iam avisando as pessoas que o Senhor iria trazer um grande castigo. Por isso, as pessoas deveriam se arrepender das coisas erradas que faziam, pois elas ainda teriam a oportunidade de se arrepender. Mas, ao invés disso, as pessoas más simplesmente riam e zombavam de Noé. Eles provavelmente pensavam que a família inteira estava maluca. Mas Noé sabia que não estava louco e deixou de escutar a todos os insultos e continuou trabalhando na arca. Noé trabalhou e a arca finalmente ficou pronta. Tinha chegado o momento. Deus avisou que o dilúvio começaria e que era hora dele fazer o que tinha sido combinado. Então todos se apressaram para entrar na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos entraram na arca. De todos os animais que existiam, vieram 2, macho e fêmea, para a embarcação. Você acredita que os animais vieram até Noé sozinhos? Era mesmo um grande milagre.
Então, depois que todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da grande arca. De repente começou a chover. Primeiro umas pequenas gotinhas, depois uma forte chuva que durou 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu? As pessoas do lado de fora perceberam que Noé tinha razão e que elas deveriam se arrepender para que pudessem entrar na arca também. Mas agora, infelizmente, já era tarde. Toda a terra foi inundada de água. Aos poucos a água começou a baixar, até que a arca pousou sobre uma montanha. Noé pôde finalmente sair da arca com a sua família. Que alegria! E todos os animais sãos e salvos para recomeçar a vida na terra. Deus então cumpriu o que prometeu e garantiu que nunca mais enviaria tanta chuva sobre a terra como no dilúvio. E para todos se lembrarem da promessa que ele fez, ele criou um lindo arco-íris que aparece nos dias de chuva no céu. Sabe o que aprendemos com essa história de Noé? É que quando decidimos andar com Deus, muitas pessoas poderão zombar de você, tirar sarro, mas você deve fazer como Noé, confiar que Deus vai lhe ajudar. Sabe, todos nós podemos fazer algo errado, mas nós temos a chance de nos arrependermos. E isso não significa que perdemos a nossa salvação. Deus sempre quer nos dar o perdão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos livrar de todo pecado. Davi e Golias. Há muitos anos atrás, Israel era uma nação comandada por um rei chamado Saul. Ele foi o primeiro rei dos hebreus. Até então, Israel era governado por juízes. E quem ungiu Saul rei foi um profeta muito importante, chamado Samuel. No entanto, Saul não era totalmente obediente a Deus. Quase sempre, ele obedecia às ordens de Samuel pela metade. Por isso, o Senhor já tinha avisado Samuel que escolheria outro rei. Depois de algum tempo, Deus mandou que Samuel ungisse Davi para ser o futuro rei de Israel. Quase ninguém sabia disso ainda, apenas a família de Davi e o profeta Samuel. Davi era um jovem que amava a Deus e procurava sempre fazer a vontade dele. Ele era pastor de ovelhas e durante seu ministério de pastor aprendeu muitas coisas, como o louvor. Quando Davi louvava a Deus, ele se aproximava do Senhor. Ele conhecia a Deus de uma forma tão linda que Deus falou ser Davi um homem que tinha um coração segundo o do próprio Deus. Porém, ainda demorou um pouquinho para Davi se tornar rei de Israel. Certa vez, os filisteus, um povo inimigo de Israel, armaram um grande exército e foram combater Israel. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os 2 exércitos se reuniram em um vale e ali ficaram alguns dias acampados, se preparando para o combate. No entanto, desta vez, o povo filisteu tinha uma grande arma poderosa, um gigante chamado Golias. Este gigante tinha quase 3 metros de altura, usava uma pesada armadura e tinha sido soldado a vida inteira. De tão grande que ele era, todos tinham medo dele. Acontece que todo dia o gigante Golias saía do seu acampamento e ficava rindo da cara dos israelitas e dizendo: Ei, povo de Israel, vamos ver quem é mais forte? Escolham um homem do povo de vocês para lutar comigo. Eu quero ver quem vai ter coragem. Aposto que vocês não são de nada. Mas se algum de vocês tiver a sorte de me vencer,
Nós seremos seus servos. Se eu vencer, vocês serão nossos servos para sempre. O desafio está lançado. E agora, como eles iam encarar este desafio? Sabe o que o exército de Israel fez? Nadinha! Ninguém se ofereceu para lutar, porque os israelitas tinham medo de perder a sua vida. Era mesmo uma situação difícil e parecia sem solução. Até que um dia apareceu Davi. Ele foi levar comida para seus irmãos lá no meio do exército. Foi quando Davi ouviu Golias humilhando o povo de Israel. E pior, ele ficou sabendo que Golias já estava fazendo isso há 40 dias. Ficava gritando para todo mundo ouvir que todos eram covardes e que ninguém ia conseguir vencê-lo. Davi ficou indignado e sabe o que ele fez? Ele disse: Quem esse Golias pensa que é para humilhar assim o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Então Davi foi falar com o rei Saul. E Saul, desanimado, falou: Davi, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E Davi respondeu: Eu já lutei com o leão e com o urso, e o Senhor me salvou. Me salvará também desse gigante filisteu que está insultando o nosso Deus. Como ninguém mais tinha se prontificado a ir, a luta entre Davi e Golias foi marcada. E lá foi Davi. Tentaram vestir nele uma armadura, mas era grande demais para ele. Davi desistiu de vesti-la, então ele foi até um riacho perto e pegou 5 pedras. Pegou sua funda, uma arma parecida com um estilingue, e foi para combater Golias. Agora, os dois estavam frente a frente, e Golias tinha certeza que ia vencer, né? Só que não. Golias riu de Davi e o desprezou. Mal sabia ele o que estava por vir. Mas Davi não ficou com medo e disse: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor me dará a vitória e todos saberão que existe Deus em Israel. Dito isso, Davi girou sua funda e atirou com toda a força. O Senhor fez a pedra acertar bem no meio da testa de Golias. Ele cambaleou para um lado, cambaleou para o outro e caiu no chão. Em seguida, Davi correu e ficou em pé sobre Golias. Ele pegou uma espada e o matou. E foi assim que o pequeno Davi derrotou o gigante Golias, apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, correram e fugiram. O povo de Israel ficou em festa porque agora estavam livres de todo o medo e da humilhação, e não seriam mais escravos dos filisteus. Os israelitas saíram de cabeça erguida. Depois desse dia, Saul colocou Davi para trabalhar em seu exército. Deus é maravilhoso mesmo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A primeira coisa é que assim como Deus escolheu um menino de bom coração para ser rei e o ajudou dando força para vencer o gigante, às vezes podem aparecer vários gigantes em nossas vidas, que nos deixam com medo. Esses gigantes são os problemas e desafios que precisamos enfrentar e que parecem grandes demais para nós. Mas Deus quer nos ajudar em tudo. Por isso, temos que confiar nele até o final, pois ele nunca vai nos abandonar, pois com Deus ao nosso lado, sempre vencemos. A palavra de Deus, lá no livro de 1 João, diz: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra coisa muito importante que aprendemos é a respeito do louvor. Quando Davi louvava a Deus, ele se aproximava do Senhor. Ele conhecia a Deus de uma forma tão linda que Deus falou ser Davi um homem que tinha o coração segundo do próprio Deus. E isso é lindo demais. E assim como Davi, Deus quer que você se aproxime dele por meio do louvor.
Muitas vezes temos as nossas forças renovadas no momento em que louvamos a Deus. Essa ação é sobrenatural e é realizada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, aquele a quem Jesus nos enviou para que não ficássemos sozinhos. Confie em Deus como fez Davi e louve com todas as suas forças, pois assim como Deus cumpriu a promessa que fez a Davi e ele foi coroado rei de Israel, Deus irá cumprir todas as promessas que fez para a sua vida. O nascimento de Moisés. Você lembra que na história de José, toda a sua família foi morar no Egito? Então, o tempo passou e José e todos os seus irmãos morreram. O Egito teve um novo faraó que não sabia nada a respeito de José. Ele era um homem muito mau e não gostava do povo de Deus. Em uma determinada época, Faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo muito e teve medo que todos eles se reunissem e se voltassem contra os egípcios. Por isso, ele deu uma ordem dizendo assim: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Então sabe o que aconteceu? Os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam o povo de Deus, mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando eles a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos e nas construções e nas plantações. Mas, mesmo assim, Faraó ainda estava com medo dos israelitas. E lá haviam 2 mulheres parteiras que ajudavam as mulheres israelitas com seus bebês. Então Faraó deu a seguinte ordem para elas: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixem que viva. Sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha medo que os meninos israelitas crescessem e formassem um exército e lutassem contra o Egito. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Mas, com tudo isso, o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então, Faraó deu uma nova ordem ao seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. E foi um período muito desesperador. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher chamava-se Joquebede e ficou grávida, e deu à luz a um filho menino. Sabendo da ameaça de Faraó, escondeu seu bebê por 3 meses, mas era impossível continuar mantendo seu filho preso em casa sem fazer nenhum barulho. Afinal, bebês choram, não é mesmo? Quando ele chorasse, os egípcios ouviriam e mandariam jogá-lo à força no rio Nilo. Então, o que fazer? Foi aí que ela teve uma ideia inspirada por Deus. Ela teria que ser forte e corajosa, pois precisaria se separar do seu filho, confiando que Deus cuidaria dele. E na tentativa de salvá-lo, sabe o que ela fez? Ela decidiu colocá-lo em um cesto bem reforçado e deixá-lo na beira do rio. Miriam, sua irmã, já era crescida e ficou observando escondida o que ia acontecer com ele. Bem, naquele momento, a filha de Faraó tinha ido tomar banho neste rio. Ela viu o cesto e mandou que as suas empregadas o pegassem e o levassem até ela. Quando a filha de Faraó pegou o cesto, reconheceu que era um menino hebreu e teve compaixão, e disse: Que bebê mais lindo e fofo! Não posso deixá-lo abandonado aqui. A irmã do bebê, que observava tudo de longe, foi muito esperta. Ela foi até a filha de Faraó e não comentou que ele era seu irmão. Então ela disse: Olá, eu percebi que você está com um bebê muito pequeno. Acho que ele está com fome. Você quer que eu chame uma moça que eu conheço para que ela dê de mamar ao bebê? E a princesa concordou. Mal sabia ela que Miriam tinha ido chamar a própria mãe da criança. Só que ela não poderia nem desconfiar disso, não é mesmo?
Joquebede foi até o local onde estava a princesa e a filha de Faraó disse assim: Eu encontrei esse bebê aqui no rio. Já que você tem leite e pode amamentá-lo, peço que você leve esse menino e cuide dele para mim, até ele ficar um menino maior. Eu te pago um salário para isso. Joquebede nem conseguia acreditar. Além de salvar a vida do filho, ela ainda ia ficar pertinho dele. Deus sabe como fazer as coisas. E tudo isso porque ele tinha um plano para ele. Então, a filha de Faraó levou o menino e o criou, e lhe deu o nome de Moisés, porque o tirou das águas. Moisés cresceu como se fosse um egípcio, com todo o conforto. Ele era como um filho para aquela princesa. E como Deus já sabia o quanto ele seria importante para uma certa missão a ser cumprida quando ele se tornasse um adulto, sua vida foi preservada. E essa missão nós vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A nossa vida nunca aconteceu por acaso. Ninguém nasceu por engano. Deus conhece todas as pessoas que existiram, que existem e que ainda vão nascer. E além disso, Ele tem um plano maravilhoso já prontinho para cada uma delas. Mas para isso, nós precisamos confiar e obedecer a Deus. Por isso, sempre quando estivermos com medo ou aflição, devemos confiar em Deus e pedir que Ele nos dê uma ideia, um plano para superar as adversidades. O sábio rei Salomão. Na época em que os reis governavam a terra de Israel, vivia um valente rei chamado Davi. Ele amava a Deus com todo o seu coração e governava de maneira justa sobre o povo. À medida que envelhecia, o povo se perguntava: quem será o próximo rei de Israel? Então, Davi disse à sua esposa Batseba: Nosso filho Salomão será coroado rei depois de mim. Mal sabiam eles que o filho mais velho, um homem chamado Adonias, estava conspirando para tomar o reino. Batseba logo descobriu os planos de Adonias. Então, ela correu e foi ver o idoso e fraco rei Davi. Prostrou-se diante dele e disse: Você me prometeu que Salomão seria o próximo rei, mas Adonias arranjou para si carros e cavaleiros. Ele está se proclamando rei. E ela chorou. Davi franziu a testa. Ele precisava agir rápido e disse: Rápido, coloque Salomão no meu jumento. Desça até a fonte de Giom e lá ele será ungido. Salomão será o próximo rei de Israel. Mesmo doente, Davi reuniu seus líderes e anunciou publicamente que Salomão seria o novo rei. Salomão não teve mais problemas com Adonias, porque Davi disse ao povo que Deus tinha escolhido Salomão para ser o novo rei, e o povo de Israel acreditava em Davi. Pouco tempo depois, Davi morreu. Porém, antes de morrer, Davi aconselhou Salomão para que ele fosse um bom rei. Faça aquilo que o Eterno, o seu Deus, manda. Assim, você prosperará aonde quer que for e em tudo o que fizer. Mas que conselho bom, não é mesmo? Então, Salomão recebeu o trono de seu pai e seu reino foi estabelecido. Um tempo depois, em uma certa noite, Salomão foi dormir e teve um sonho. Neste sonho, Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, eu sei que você está sempre procurando me agradar. Eu fico muito feliz com isso, e por este motivo quero te dar um presente. O que você quer? Diga e eu te darei. Salomão achou isso maravilhoso. Mas o que ele deveria escolher? Que ficasse rico ou que se tornasse forte e poderoso? Não, nada disso. Salomão só pensou no que ele tanto queria: ser um bom rei. Então Salomão disse: O Senhor sempre foi muito bom com meu pai Davi, e por causa da tua bondade, hoje eu também sou rei. Assim como meu pai, tenho uma responsabilidade muito grande como rei, porque o povo de Israel é muito numeroso. É por isso que eu não posso errar com eles. O que eu queria mesmo é a tua sabedoria e o teu conhecimento, porque desse jeito
Eu serei um rei bom e justo para eles. Deus ficou muito contente com a resposta de Salomão e respondeu: Porque você pediu grande sabedoria em vez de riquezas e poder. Eu lhe darei mais sabedoria do que qualquer outra pessoa. Você terá riquezas e honra durante toda a sua vida. Você será o maior rei do mundo. E se você me obedecer e guardar os meus mandamentos, eu lhe darei uma longa vida. E Salomão disse: Uau, Deus, muito obrigado. Quando a gente obedece ao Senhor, recebe muito mais do que pediu. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho e ficou muito contente porque sabia que seria um bom rei. Depois desta conversa, chegou o grande momento de Salomão usar a sabedoria que Deus havia lhe dado. Isso aconteceu quando surgiu um problema entre duas mulheres por causa de um bebê. Elas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Daí, certa noite, o menino dela faleceu. Mas enquanto eu dormia, ela pôs o seu bebê morto ao meu lado e tomou o meu. E agora ela diz que meu bebê é dela. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E foi assim que discutiram na frente do rei. Salomão não conseguia saber quem estava dizendo a verdade. Então, com a sabedoria que Deus havia lhe dado, fez um teste com essas mulheres. Chamou um soldado e ordenou: Tragam uma espada e cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. Então, sabe o que aconteceu? A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra mulher falou: Podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu, nem seu. Salomão viu que uma tinha um grande amor pela criança, por isso não queria que ela morresse, e que a outra não se importava com a criança, viva ou morta. Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. E foi assim que descobriu quem era a mãe da criança. Tomou sua decisão e entregou o bebê à verdadeira mãe. E a mulher recebeu a criança viva e feliz foi para casa com seu filhinho no braço. Salomão se tornou um rei muito poderoso, respeitado, forte e rico. Deus era com ele, porque ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus. E governou o povo de Israel com a sabedoria do Senhor, sendo considerado o rei mais sábio que já existiu. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Salomão entendia o valor da sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria? Sabedoria é uma qualidade muito valiosa, pois nos mostra o que devemos fazer, qual melhor a forma de fazer e em que momento fazer. Fazer tudo certinho é mesmo muito bom. Mas será que é possível? Claro que sim! A Bíblia diz que podemos pedir sabedoria a Deus e que Ele tem o maior prazer em nos ensinar o que fazer, assim como fez com Salomão. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Só que tem algo muito importante que precisamos nos lembrar. Para que a gente tenha a orientação de Deus na nossa vida, precisamos estar sempre pertinho de Deus, conversando com Ele e lendo a sua palavra, que é a Bíblia. Deus, que sabe todas as coisas, sempre quer nos dar a sua sabedoria e nos dirigir em tudo. Assim, vamos estar prontos para entender todos os seus conselhos e viver muito bem. Parábola da ovelha perdida.
Na época de Jesus, muitas pessoas paravam para ouvi-lo falar. Tinham pessoas que estavam realmente interessadas em aprender, mas tinham também aquelas que não tinham coração bom. Na verdade, essas pessoas más estavam ali só observando as palavras e as atitudes de Jesus, para tentar encontrar algum erro. Como não conseguiam, elas falavam mal mesmo assim, apesar de Jesus não ter defeitos. Esse era o caso dos fariseus e dos mestres da lei. Homens religiosos que fingiam gostar de Deus, mas não gostavam nadinha. Um dia, vendo que vários pecadores se interessavam pelo ensinamento de Jesus, esses fariseus falaram assim: Esse Jesus é esquisito mesmo. Olha só quantos pecadores estão em volta dele. Ele até come com essas pessoas. Jesus, ouvindo aquilo, resolveu contar uma parábola, que é uma espécie de história, para fazer com que eles entendessem por que ele ajudava todas as pessoas. E ele disse: Vocês estão achando estranho? Pois eu vou contar uma história para vocês. Então Jesus continuou: Há muito tempo atrás, existia um pastor de ovelhas, muito amoroso e cuidadoso. Todos os dias pela manhã, ele levava suas ovelhinhas para um campo lindo para comer grama fresquinha lá do pasto e beber água limpinha da fonte. Ele estava muito feliz por ver suas ovelhinhas todas fortes. No fim da tarde, trazia todas de volta, colocando-as no curral, que é o lugar onde as ovelhas dormem, e fechava a porta para que nenhum lobo ou animal feroz entrasse ali e atacasse suas ovelhas. Ele tinha ao todo 100 ovelhinhas, e ele conhecia cada uma pelo nome, imaginem só. Sempre, ao trazer as ovelhinhas para o curral, ele as contava para ver se não estava faltando nenhuma. 1, 2, 3, e ia contando, até que a última passasse e ele fechava a porta. Um dia, porém, quando terminou de contar suas ovelhinhas, ele percebeu que estava faltando uma, pois só havia 99 ovelhas. E agora? Esta ovelhinha distraiu-se e afastou-se do rebanho e se perdeu. Era apenas uma, mas o pastor fazia questão daquela que estava faltando. Muito preocupado, o pastor deixou as 99 ovelhas bem fechadas dentro do curral e saiu para procurar a ovelha perdida. Depois de procurar por muito tempo, finalmente ele achou a ovelhinha. Ela estava muito assustada. Então, o pastor a colocou sobre os ombros e a levou para casa. O pastor ficou tão feliz porque encontrou sua ovelhinha amada. Chegando em casa, reuniu os amigos e disse: Alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelhinha que estava perdida. Ok, todos tinham entendido a história. Mas o que Jesus queria dizer com tudo isso? E ele explicou: Para mim, todas as pessoas são iguais e importantes. É por isso que eu prego a palavra de Deus para todas elas. No céu, há mais alegria por causa de um pecador perdido que se arrependeu, que por 99 pessoas duras de coração, que se acham boas demais para aprender algo comigo e não querem se arrepender. É por isso que eu vou atrás e valorizo a ovelha perdida. Todas as vidas que querem andar comigo são muito preciosas. Assim Jesus ensinou aqueles fariseus e homens falsos o que era o amor de verdade. Ele se importava com todos, mas nem todos queriam acreditar nele e segui-lo. E sabe o que nós aprendemos com esta historinha? Jesus usou a figura de um pastor de ovelhas para explicar como nós somos parecidos com as ovelhas, e ele é o nosso bom pastor. Lá no livro de João, Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando a Bíblia diz que Jesus deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois não teriam como se defender sozinhas. Sem Jesus, o nosso pastor, não somos nada. Ficamos indefesos. Não sabemos para onde ir, o que fazer.
mas Ele sempre nos leva aos pastos verdejantes. Nos defende do ladrão, dos lobos e nos corrige quando é preciso. A alegria que o pastor sentiu ao encontrar e trazer sua ovelha para o curral é igual à alegria que Deus sente quando nos encontra e nos traz para perto dele. Fomos comprados por um preço muito alto para ficarmos zanzando por aí. E você, quer ser a ovelhinha do bom pastor? Nosso Jesus trata todos nós como pessoas importantes. Você é muito amado por Jesus. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer é escolher ficar perto de Jesus todos os dias.